Ele transita entre o mundo acadêmico e o mundo real, entre a teoria e a prática, entre o homem e a máquina. Pedro ele é professor da Fundação Dom Cabral, mentor e conselheiro de empresas, possui pós-graduação, pós-doutorado, mestre em gestão de políticas públicas, é autor e coautor de 7 livros, é professor de pós-graduação em diversas universidades do Brasil, possui mais de 500 projetos de tecnologia entregue a mais de 1 milhão de pessoas impactadas através de palestras, artigos, aulas e podcast. Pedro, obrigado por estar aqui conosco e obrigado por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, Felipe, ao programa The Game. Fico muito feliz em poder contribuir. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo, onde nós vamos poder refletir um pouco sobre aspectos relativos à origem, aplicabilidade, cases e também enxergar um pouco do que vem por aí. Então, estou muito feliz e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de colaborar e contribuir para todo esse ecossistema onde nós abordamos muito fortemente essa nova era ou essa nova hype da inteligência artificial. Eu vou começar com uma pergunta difícil para ti. Tirando o currículo, tirando a tua experiência, conta para nós, quem que é o Pedro na essência? Nossa, já começamos. Eu pensei que a primeira pergunta ia ser já falando sobre tecnologia, onde aplicar, como mensurar resultados e etc. Né? E o Felipe me vem com essa pergunta tão íntima. Posso dizer que o Pedro é uma pessoa humilde, me considero um eterno aprendiz, e não significa que toda essa jornada de aprendizado, de estudos, né, 13 pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado, inclusive estou fazendo o segundo pós-doutorado na linha de comida impressa, né, sobre a temática de comida impressa, mas vinculando o uso de inteligência artificial para tal. Sou uma pessoa muito caseira, né, estou com a minha esposa há quase 30 anos, um filho de 14 anos, onde no meu tempo livre eu trabalho, né, acabo ou vou estar estudando ou vou estar aproveitando com a família e eu entendo que uma das coisas que mais é relevante nos dias de hoje é deixarmos marcas pelo exemplo. Então, estar aqui também me faz muito feliz, porque eu entendo que é um momento onde tudo que eu venho estudando, essa experiência e esse aprendizado, hã, dentre esses vários projetos e empresas, eu venho aqui para trazer um pouco da minha experiência, que é sobre a minha perspectiva. Então é como eu posso deixar algo para as pessoas, independente de qual sentido. Se algo fizer sentido, quando nós estamos falando em atender um cliente ou mesmo numa sala de aula, quando nós engajamos uma turma, uma pessoa, e se nós mudarmos ou aquela empresa ou aquela pessoa que ela realmente consiga alterar e acelerar a sociedade com as suas ações e que for oriundo de algo que eu falei, algo que eu contribuí, tenho certeza que eu já estarei muito feliz. Então né, de forma muito rápida e singela, é o Pedro. Legal, cara, agora a gente está trabalhando juntos, né, no dia a dia praticamente, e eu vejo que tu é uma pessoa muito estudiosa, hoje fez uma certificação, mais uma passou. Conta para nós, como que surgiu assim essa tua motivação por buscar o conhecimento de forma incansável o tempo todo, lá nas origens? Teus pais eram assim? Como que surgiu essa tua motivação por estudo, mais de 13 pós-graduações, doutorado, pós-doutorado? Porque são poucas pessoas que conseguem se dedicar tanto ao estudo, né, ao mesmo tempo que trabalham, e tu consegue fazer as 2 coisas muito bem feitas. Como é que surgiu isso? Eu digo que quando nós somos crianças, várias coisas que os nossos pais falam, relatam, hã, realmente nos marcam. E este fato, eu me lembro que eu tinha em torno de 4 anos e eu falo muito sobre essa experiência. Meu pai e minha mãe disseram que o bem que ninguém poderia me tirar é o estudo. E isso acabou, né, de uma forma ou de outra, vindo até mim, me atingindo de forma intrínseca e me marcando.
Ah, eu brinco, né, que meu pai, né, quando ele descobriu que tinha uma doença degenerativa, que era a ELA, esclerose lateral amiotrófica, eu estava no meio do doutorado. E ele, né, acamado, em casa, né, conversando com ele, ele dizia: "Mas, né, de certa forma, assim, acho que tu tem o esforço de estar trabalhando, tá aqui, né, sempre próximo da família, e ao mesmo tempo estudando, né, daqui a pouco pede uma pausa no doutorado", e eu trouxe essa mesma história para ele, eu disse: "Não, isso, vocês mesmo, tanto tu como a minha mãe me deixaram isso como uma das minhas regras de vida". E minha mãe também teve, né, além disso, um momento que ela disse: "Tá, mas tu tá fazendo um pós-doutorado para quê?" Eu disse: "Hã, eu acho que a essência de nós como seres humanos aqui é enxergarmos onde nós podemos impactar a sociedade, as empresas, os negócios e etcétera. E para mim, levar juntamente a questão do estudo e a questão específica do trabalho, para mim, faz sentido. E para mim isso é uma das coisas mais relevantes e mais bonitas que eu vejo que eu posso me doar, né. Então, estando no estudo, eu sou obrigado a compartilhar. E se eu estou estudando, eu preciso estar em sala de aula, eu preciso estar em palestras, eu preciso estar em reuniões, eu preciso fazer com que todo esse estudo que eu acabei absorvendo, eu preciso compartilhar isso com mais pessoas. Eu entendo que isso faz com que nós possamos ir além. E nós temos que pensar esse estudo, esse conhecimento como um funil ao contrário, né, não é que nós estamos afunilando, nós estamos abrindo, né, não a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de absorção, ela é muito relevante. E claro, para que eu consiga chegar nisso, eu limito os pontos, os temas e os tópicos a qual eu me aprofundo. Então, eu tive a oportunidade de ficar nos Estados Unidos também, dentro do Google, no Vale do Silício, quando eu trabalhei no meu doutorado, em cima dos algoritmos do Hummingbird, e também fazendo alguns pits, ah, na Califórnia. Uma das coisas que me marcou foi numa das reuniões, junto com a área de pesquisa e desenvolvimento da Samsung, uma das pessoas que estavam junto com nós fez uma pergunta para o gestor, e ele disse: "Bom, esse assunto eu não conheço, próxima pergunta". Todo mundo achou estranho, porque, nossa, né, pareceu em algum momento mal educado, né, ele só disse que não conhecia e disse que não ia colaborar. Mas não, isso faz com que, nós, retiremos o "eu acho", ou nós vamos a ter profundidade sobre um determinado assunto e podemos colaborar isso, ou se não, de certa forma, é mais interessante nós ouvirmos e estudarmos e nos aprofundarmos para depois podermos falar. Então eu sou muito ah, dessa linha. Então, vocês vão perceber que em diversos assuntos eu não navego, não vou dizer "eu acho", e vou me limitar ao conhecimento que eu busco, né, tecnologia, pessoas, humanos, né, pensar aquela questão do próprio PPT que nós falamos muito, né, não o PPT do PowerPoint, mas pessoas, processos e tecnologia, essa relação do que o próprio Felipe comentou, que nós estamos indo para uma era onde, se nós pararmos para refletir, nós podemos estar olhando sobre a perspectiva de humanos sendo robotizados, então humanos robotizados, e também, ao mesmo tempo, enxergando esses robôs indo para uma linha humanizada, né? Os robôs humanizados. Então nós estamos nesse paradoxo e, acima de tudo, isso é um processo de transformação que está sendo acelerado pelas próximas gerações e pelas essas gerações que estão iniciando o seu processo de trabalho. E nós devemos estar observando tudo isso e ajudando para que nós não cheguemos a um futuro próximo onde os robôs vão ser humanos e as pessoas vão ser robôs. Boa, logo a gente vai ter perguntas para explorar bem esse tema que você está falando, mas uma coisa que me chamou a atenção, que tu trouxe, que é um princípio que eu tenho, compartilhar conhecimento, ensinar. E esse podcast surgiu com esse objetivo, né? A gente poder compartilhar o conhecimento que a gente tem com outras pessoas. Eu sempre digo, se a gente alcançar uma única pessoa, né, dos nossos seguidores que
consumir esse conteúdo, isso servir para que elas, para que ajudem elas em alguma coisa, não seja no seu trabalho, na sua vida pessoal, que elas acolham, né, essa informação para o bem, nosso objetivo, nossa missão está atingida. Então, muito alinhado com o que tu falou e parabéns, tu é uma pessoa que no dia a dia eu acompanho as pessoas e tu é admirado pelas pessoas, pelo conhecimento que tem e pela forma que trata das pessoas também. Bom, vamos entrar agora no tema aqui principal nosso. O Pedro é um especialista em inteligência artificial, dados, não tem como ser diferente. Cara, IA vai acabar com o emprego de muita gente? Essa é uma pergunta que diversas vezes nós vemos em algum stories, reels, em uma notícia na internet, num podcast ou mesmo em blogs, e é uma preocupação muito forte na linha de como será o trabalho ou quais serão as atividades que o humano vai desempenhar dentro do seu âmbito empresarial e quais são as atividades que as automações, a IA, as estruturas de agente, os multi-agentes e toda essa camada tecnológica estará executando dentro também das operações corporativas. Se nós formos parar para ver e observar e leituras, a inteligência artificial ela permeou, né, as primeiras iniciativas em 1942, né, trazendo uma abordagem em cima de leis de robótica, de Isaac, 1950, com o teste de Alan Turing, com o jogo da imitação, 1956, onde nós temos a conferência de Dartmouth, onde realmente ela foi trazida, a inteligência artificial foi trazida para dentro dessa conferência. Então nós permeamos, né, de 42 a 56 o início. Depois nós tivemos vários lapsos, vamos chamar assim, ou vários esquecimentos da IA. Por que eu quero trazer essa abordagem? Porque ela sempre foi idealizada com uma ideia de criar uma imitação do humano, né? De pensar o raciocínio, o comportamento lógico, cognitivo das pessoas. Então nós passamos por visão computacional, por reconhecimento de padrões, por enxergar através da linguagem natural um modelo conversacional onde nós poderíamos estar interagindo e muitas vezes não sabendo quem é a outra pessoa. Então vem nessa grande escalada pós 2020, né, com a ideia do próprio GPT e depois 2022 com o chat GPT, veio esse boom. Inteligência artificial vai resolver tudo, é nova, né? Depois a gente pode até falar um pouquinho sobre pós 2020 sendo inteligência artificial generativa. Mas ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, nós tivemos grandes transformações no âmbito corporativo. Se nós voltarmos lá, para quem tem provavelmente a mesma faixa etária minha e do Felipe, da fábrica de chocolates, né, onde o avô do ator principal começava a perder o seu emprego por uma industrialização, as máquinas começando a fazer alguns processos que os humanos faziam, né, naquele exemplo, nós estávamos falando de fechar pasta de dente, né? O humano fazia isso, depois nós viemos com uma máquina que ela conseguia executar esta atividade. Houve esse mesmo movimento, né? E a partir daí houve uma mudança de comportamento e novos papéis e atividades que foram realizados a serem executados por humanos e novos papéis e atividades que foram realizados pelas máquinas. Eu enxergo que hoje nós estamos também nesta fase. Só que essa fase hoje ela permeia algo muito mais singular, que é identificar o seguinte: será que hoje, se nós fizéssemos uma pergunta para as pessoas que estão trabalhando no dia a dia, se elas estão satisfeitas ou não para executar uma atividade repetitiva que ela faz todos os dias, ela está feliz? Talvez ela diga que não. Mas ela olha pela perspectiva do salário. Talvez se nós voltarmos para a fábrica de chocolate, seria a mesma resposta. O que hoje nós estamos vendo? Um movimento tecnológico que muitas vezes perpassa por o uso de inteligência artificial, por hiperautomação, por agentes, pelo próprio RPA, fazendo com que atividades repetitivas fossem realizadas ou sejam realizadas pela tecnologia. E o humano
trazendo uma abordagem mais intelectual, mais estratégica para a operação. Ou seja, o humano tem que estar numa linha muito mais executiva, ele tem que ter uma sensibilidade, ele tem que ter uma visão muito orientada a dados, ao mesmo tempo conhecer todo esse arcabouço tecnológico para que ele consiga conectar tudo isso. Hoje, um profissional que conhece essas características ou que detém essas características, com certeza ele faz muito mais em menos tempo. Se nós pensarmos um agente pesquisador, usando um caso de um Copilot do 365, né, eu posso fazer com que ele busque lá informações de notícias gerais e me faça já um resumo, que antigamente eu fazia com um jornal, né? Ou antigamente eu usava o Google, agora eu tenho um agente que pesquisa, eu agendo ele e ele fica me trazendo essas operações. Ah, legal, eu estou vendo notícias, mas será que quem trabalha na área comercial não seria interessante usar esse mesmo agente para fazer pesquisas dos clientes ou dos leads? Interessante. Então significa que ao invés de eu entrar num jornal ou no próprio Google fazer essas pesquisas, eu consigo criar agentes que façam isso? Ok, acho que faz todo sentido. Tá, mas e se nós for para uma linha financeira? Se eu busco índices de mercado, eu posso fazer também o mesmo procedimento. Posso criar um agente, pesquisador, que vai lá, busca informações do mercado, índices, bolsa, IPCA, IGPM, dólar, etc. E posso trazer isso. Então, essa informação já vem de forma muito mais rápida. Isso faz com que nem eu comentei, nós conseguimos potencializar isso. Mas ao mesmo tempo que nós estamos falando sobre isso, nós estamos criando um gap das pessoas, das áreas que eram mais sensíveis e que eram responsáveis por isso, que eram estagiários, trainees e talvez alguns perfis mais júniores. Então, isso eu vejo que para as empresas hoje começarem a trabalhar muito fortemente estes perfis, tem que ter um acompanhamento, porque talvez algumas atividades hoje dos profissionais que faziam atividades muito repetitivas, muito transacionais, vai sofrer uma mutação. Talvez a tecnologia vai suprir esta demanda. Então, essas pessoas vão ter que estar mais conectadas com os conceitos tecnológicos, com as ferramentas, com o estudo, aquele conceito de lifelong learning, né, de nós estarmos continuamente estudando. Não significa que eu tenho, que nem o Felipe comentou, alguns estudos, alguns certificados e diplomas que eu vou parar de estudar. Eu tenho que estar constantemente fazendo isso. Eu tenho que estar constantemente me atualizando para isso. Então, várias atividades vão mudar, mas também vai formar ou vai forçar, entre aspas, para que aqueles profissionais que faziam atividades muito operacionais, eles comecem a olhar sobre uma nova perspectiva. Dados, IA, tecnologias, olhar sobre a perspectiva de pessoas, de estratégia. Então, nós vamos evoluir muito isso. Nós vamos ter empresas que vão ter, sim, menos pessoas trabalhando, mas essas pessoas elas vão ter a oportunidade também de se recolocar no mercado como pessoas mais estratégicas. Voltando para o nosso caso da fábrica de chocolate, aquela pessoa que talvez perdeu o emprego pela máquina fazer, né, a sua atividade, agora ele pode ser o operador da máquina, trabalhar em cima da máquina. Significa o quê? Que nós temos que agora estar cada vez mais atualizados e conseguir dominar as potencialidades da máquina. Aquilo que no evento do ano passado, do AI Festival da Startse, foi muito bem abordado. Seja relevante dentro da sua organização, né? Como você é relevante? Como nós podemos unir a inteligência humana mais a inteligência artificial e criar uma inteligência exponencial? Quais são os grandes ganhos? Hoje as pessoas não vão ser mais medidas pela quantidade de atividades que fazem no dia, na semana, no mês, no ano, mas vão ser medidas por qual o impacto das suas decisões que geraram dentro da sua operação. Então, talvez seja sobre isso, seja sobre ser relevante. E para ser relevante, nós precisamos nos posicionar num formato totalmente diferente e olhar negócio
olhar resultado e impactar tudo isso. Então eu enxergo que isso faz Perfeito. todo sentido. A gente que é do setor de tecnologia, a gente está vendo lá na frente já e sabe que é um caminho sem volta, né? Então a gente vê e cada vez mais empresas estão investindo em desenvolvimento, né, de pensamento crítico. Como é que a gente, né, usa a tecnologia a nosso favor, empodera as pessoas com essas novas tecnologias que se trouxe IA, agentes, para que as pessoas tenham de fato pensamento crítico, deixam de ser operacionais, né, passem a ser estratégicas. Então, acho que é isso que está acontecendo cada vez mais, é isso que a gente está vendo, esse movimento das empresas. Óbvio, né, que tem indústrias que aceleram mais, outras menos, outras são menos impactadas. Estão falando aí que o setor do direito vai ser o primeiro a ser impactado, né? Então, a gente está vendo já um movimento muito forte. Já o setor de saúde talvez seja o último, porque é um atendimento humano na ponta, né, até que isso seja substituído por um robô. Tirando, já que na China já tem hospital robotizado 100%, né? Gostaria até de conhecer. Mas aqui no Brasil essa realidade está um pouco distante ainda. Então acho que tem setores que vão ser impactados mais rápidos e outros menos. Mas o que se nota e se tem visto é essa necessidade de entendimento do contexto, não lutar contra, né? Porque é um caminho sem volta, e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então é isso que logo, logo as escolas, as universidades vão ter que cada vez mais se preparar para que levem para as pessoas, para os seus estudantes, como que eu desenvolvo esse pensamento crítico para analisar algo que eu hoje recebo pronto e não preciso mais construir, né? Eu acho que é isso que a gente está falando um pouco. E aí, já vou te fazer uma pergunta nesse mesmo, pegando esse gancho. Universidade, faculdade, é relevante como era antes ou agora com a informação na mão, isso deixa de ter uma certa relevância? Para ti que é um cara estudioso, é uma pergunta complicada de fazer, né? Porque eu tenho escutado muito, assim, de muita gente, para que eu vou fazer faculdade se eu faço uma busca no ChatGPT, nessas LLMs, e eu tenho toda a informação pronta ali? É só fazer uma curadoria da informação, né? Mas a gente sabe que tem prós e contras. Queria escutar um pouco em relação a isso, né? Qual que é o impacto que isso traz para o desenvolvimento e para as escolas como um todo? É uma reflexão muito profunda. E eu vou sempre tentar olhar o lado positivo das coisas, né? Eu sempre tento, né, eu olhar sempre o copo mais cheio. E aí eu vou dividir a minha resposta na, no ensino infantil, no ensino fundamental, médio, ensino superior e pós-graduação. Então, no ensino infantil, eu percebo que a essência humana nessa primeira, ah, nessas primeiras faixas etárias, ela é necessária e por todas as pesquisas que eu tenho feito, ela vai se manter, né? O ensino infantil, ele vai ser muito humanizado. Quando nós entramos já no ensino fundamental, ah, nós já começamos a perceber movimentos, né, principalmente em escolas fora do Brasil, que a tecnologia já está mais presente dentro do item conteúdo. Significa o quê? Que eu posso criar, seja um robô humanoide, ou sejam aplicativos, ou qualquer característica tecnológica que tu disponibilize para o aluno, para que cada aluno tenha um conteúdo personalizado. Ele vai absorver o conteúdo da forma que ele consegue absorver melhor. Então significa o quê? Que cada humano tem uma percepção, consegue absorver conteúdo de forma diferente. E de acordo com o seu Seu interesse, interesse. né? Porque diferente do Brasil aqui, que a gente tem uma BNCC que todo mundo tem que seguir, Estados Unidos já é um pouco diferente. Lá as pessoas vão se desenvolvendo com base nas suas Suas capacidades, nos seus interesses, e aí o Isso. que você está falando é algo Isso. bem relevante. Então, dentro do fundamental, nós já vamos ver este efeito. E este efeito vai ser tão interessante porque nós vamos conseguir fazer algo que é não frustrar aquele aluno que talvez tenha uma característica de aprendizado diferente do outro aluno, né? Ou que tem habilidades e competências de absorção de uma característica ou de uma disciplina que ele tenha mais potencial de desenvolvimento. Nós vamos perceber isso de forma muito mais antecipada do que propriamente hoje nós olharmos quando tem que decidir para qual curso
de graduação eu tenho que optar. Então, eu antecipo isso, essa forma nova de pensar o ensino fundamental, ele vai propiciar isso. E quando nós trouxermos essa abordagem, nós vamos ter que fazer algo que a educação prima e tem tentado desde 1980, que é fazer o processo de salas invertidas, colocar o aluno como o ator principal dentro da sala de aula. Então, isso também vai facilitar. Ou seja, o professor ele vai ser muito mais um orquestrador do que um conteudista. Ele tem que instigar essas pessoas a se desenvolverem, a terem o pensamento crítico, a pensar em como eles podem impactar dentro de pequenas ações. Nós não estamos falando a nível de empresa, mas pequenas coisas. Quando nós entramos no ensino médio, nós podemos potencializar isso com um volume de avalanches de potencializar as características, porque nós já vamos ter profissionais quase pré-qualificados para cada uma das futuras profissões. Então, nós já vamos conseguir enxergar onde ele tem o melhor desafio e onde ele tem o melhor desempenho para isso. Imagine o seguinte: todos aqueles testes vocacionais que nós fazíamos, muitas vezes no ensino médio, nós estamos antecipando tudo isso e não fazendo um teste de perguntas e respostas, de perguntas objetivas, muitas vezes que nós, né, tanto Felipe quanto eu, fizemos, mas nós estamos utilizando todo um arcabouço tecnológico para conseguir chegar com um diagnóstico e uma probabilidade maior, e nós vai ter uma assertividade muito maior porque nós vamos processar mais dados do que hoje um humano conseguiria. Então nós vamos conseguir chegar num nível de graduação muito melhor, e aquele aluno ele vai estar muito mais apto a isso. Tu está dizendo então que hoje é um problema, né? Porque próximo da minha família eu tenho vários sobrinhos que quando eles acabam o ensino médio, eles estão perdidos porque eles não sabem, tá bom, e agora o que que eu faço? Eu vou para onde? Aí me perdem conselho lá, vem cá, e se eu for para tecnologia, como é que vai ser? Se eu for para saúde, eles não sabem. Recentemente um sobrinho meu queria fazer culinária, porque ele trabalha de garçom em restaurante e ele adora aquilo ali. Mas ele fica perdido entre o que ele gosta, o hobby, e aquilo que de fato vai ser um futuro promissor para ele, né? Então eles pensam nisso. Tu tá dizendo que esse problema vai se resolver no futuro? Eu entendo que sim. Eu entendo que a tecnologia e a evolução que a tecnologia está impactando a educação nessas divisões, por isso que no início eu quis dividir ensino infantil, fundamental, médio. Nós vamos conseguir antecipar tudo isso. Nós vamos conseguir fazer com que nós tenhamos uma probabilidade, porque quando nós estivermos falando de modelos preditivos, né, nós estamos falando da probabilidade daquela pessoa ter um melhor desempenho naquela situação, sim, eu entendo que sim. E quando nós chegarmos na graduação, e foi já um movimento, né, de migração muito do bacharelado, de cursos mais longos para cursos tecnológicos ou tecnólogos, quando nós falamos de graduação, né, uma graduação tecnológica, nós vamos ter, as instituições vão estar muito mais voltadas à aplicabilidade e resultado e estratégia dentro do mercado de trabalho. Porque hoje o que acontece? Hoje nós estamos, né, eu brinco, né, do século passado, nós vínhamos estudando um longo período. Hoje nós percebemos o seguinte, que talvez o conteúdo de uma graduação, eu tenho que fazer um reforço do que foi visto no médio. No médio eu tenho que fazer um reforço do que foi feito no fundamental. Com isso, nós vamos mudar um pouco essa perspectiva. Eu acredito nisso. Eu acredito que as instituições de ensino elas vão ser muito mais relevantes quando elas, né, elas vão ter que enxergar isso também, porque elas precisam levar aquilo que todo aluno pergunta e pede. Onde eu aplico? Então, nós vamos precisar levar... Por que eu tenho que aprender isso se eu não gosto? Isso. Então, nós vamos ter que mudar um pouco essa estruturação. E, a partir da graduação, sim, eu enxergo que existe a linha da especialização, que eu posso fazer um MBA, uma pós-graduação lato sensu, onde eu vou estar indo por uma linha mais executiva, estratégica, técnica.
Eu estou trabalhando paralelamente a questão das certificações. Para mim, isso hoje faz todo sentido, porque o mercado cobra isso. Então, o mercado, além de enxergar o teu currículo lá, né, por onde tu passaste, formação, pós-graduação e etc., ele está olhando as tuas capacidades para ir realizar certificações, que hoje a grande parte das certificações renomadas, tu não pode usar o chat GPT, Gemini, DeepSeek, Grok, etc. Né? Não, tu tem que ir lá e fazer aquele trabalho, ele é muito mais complexo, e criar uma certificação daquele teu conhecimento para tal. E nós vamos ter a linha do estrito senso, que o estrito senso vai remeter àqueles profissionais que realmente têm um viés muito mais de pesquisa, né? Eu não vou chamar acadêmico, mas de pesquisa. Então, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado vai ter esta linha de pesquisa e basicamente remeter muito aos impactos a nível social, a nível onde nós vamos dar uma sustentação para toda a nossa sociedade, né? E eu acredito muito nisso, e por isso que quando nós comentamos, que nem o Felipe trouxe, esse meu segundo pós-doc está em cima de comida impressa, porque não é para fazer mais um artigo, ou mais uma publicação, ou mais um livro. É o que eu consigo deixar para a sociedade no âmbito de que talvez algumas pessoas que não detenham um capital, né, financeiro tão grande, talvez possa ser uma solução, né, passível de ser consumida, né, de uma forma mais barata, para que a gente possa também não somente olhar sobre a nossa perspectiva, mas olhar um legado maior. Isso é um pouco de propósito, né? Legal, cara. Tu tá falando aqui de pesquisa, uma das empresas que eu sou investidor, a WeConnecta, ela é justamente isso, é uma empresa que uma parte dela atende o setor privado, outra parte trabalha com pesquisas junto com universidades e hospitais. E a pesquisa que a gente mais trabalha é como que eu uso tecnologia para, na ponta, através de rastreamento, sem consultar a base de exames, falando de tecnologia, né, sem usar modelos computacionais para interpretar dados, simplesmente na história contada pela pessoa a gente consiga apontar um risco de câncer de mama, por exemplo, né? Então, assim, são projetos que a gente está mais de 3 anos desenvolvendo, aí tem apoio do Chinep, tem universidades e tem hospitais junto. Então, acho que é um pouco de propósito que a gente está falando, que a gente acaba conectando a tecnologia em prol de um propósito para gerar saúde para as pessoas, né? Bom, deixa eu entrar num outro assunto. Você falou antes ali que você está pesquisando bastante linguagem generativa, discriminativa. Explica um pouco para nós o que é isso e como que eu aplico na prática, no dia a dia do negócio das empresas. Traga alguns exemplos de casos de uso bem práticos. Não, ótimo. Agora vamos sair um pouquinho então da linha educacional, né? E agora vamos também, né, refletir um pouquinho sobre como nós impactamos as áreas de negócio, os setores e as empresas, muito mais fortemente no que tange a ser relevante, né? Dentro do grupo Processor, né? Nós temos a Processor em si, que trabalha muito fortemente a área de segurança, dados, IA, cloud, etc. Na parte da GoToBiz, nós temos muito fortemente essa questão do conceito de Intelligent Ops, né? A parte de automação, hiperautomação, BPO, BPS e etc, né? Mas como é que hoje nós trazemos esta abordagem para isso? Então, hoje eu dividiria um pouco essa questão. O que é um modelo generativo, que basicamente se consome desses modelos fundacionais, né? E que, basicamente, utilizam-se de LLMs, modelos de larga linguagem, né? Onde nós conhecemos diversos desses modelos, que têm uma base de conhecimento muito grande e que hoje nós consumimos de uma forma passível de, basicamente, buscar, num primeiro momento, uma criatividade, uma análise superficial e etc. O que acontece hoje nas organizações? Esta fase de utilização desses aplicativos, né? Vamos botar aqui Gemini, DeepSeek, Grok, ChatGPT, o ChatGPT e todos os demais, os usuários começaram desde 2024, né, principalmente aqui no Brasil, a começar a desenvolver e fazer as suas ações.
Mas eles perceberam que eles estavam somente utilizando o modelo generativo, que é um interpretador de linguagem natural, onde ele observa através de um prompt e faz um retorno através de uma base de conhecimento que ele tem, baseado em várias raspagens de internet que podem ser diferentes características. Nós precisamos potencializar isso. E hoje as empresas começam a perceber que elas querem criar a sua estrutura e fazer com que esses modelos aprendam o seu negócio, os seus documentos, a sua identidade, o seu core business. Então, isso é um movimento que está acontecendo muito forte e ele foi acelerado. Se nós olharmos a tecnologia, ela foi muito rápida, porque ao mesmo tempo que nós estamos falando de 2024, esse início maior, por mais que 2022 foi o início do GPT, né? Mas vamos pensar a partir do modelo 4.5. E interessante, né? Eu vou trazer aqui, o modelo 4.5 enganou 73% das pessoas, que as pessoas não conseguiam interpretar se ele era um humano do outro lado ou se ele era um robô. Então significa que hoje ele está muito melhor do que os antigos modelos do Watson, da IBM, né, como árvore de decisão. Mas ok, então hoje o movimento das empresas é como eu consigo utilizar-se desses modelos de LLM, mas fazer com que exista um refinamento, um entendimento com o meu core business, com os meus dados e etc. Porque isso gera valor, isso gera um impacto em cima de uma análise mais rápida. Então hoje nós estamos falando de várias alternativas que nós temos estamos gradativamente implementando, né? Nós podemos falar do próprio Copilot, que usa toda o modelo da OpenAI, mas ele usa todo o arcabouço de documentos do Word, do Excel, do PowerPoint, das reuniões do Teams, do OneDrive, tudo vamos chamar assim, não vamos entrar no tecniquez aqui, mas ele já utiliza isto tudo como fonte de dados e tu consegue interagir. Mas nós estamos falando de uma inteligência artificial generativa, significa que eu estou fazendo perguntas e ele está também sendo criativo nas suas respostas. Ele pode trazer informações, mas além do conhecimento que ele tem fora, ele tem um conhecimento dentro de casa. Então as empresas estão indo por essa perspectiva para potencializar o nosso negócio, fugindo e fechando as portas de utilizar esse Shadow AI, que são várias inteligências artificiais separadas, e indo para uma linha de governança, segurança, compliance, auditoria, utilizando esses modelos. Para as empresas que estão querendo avançar nisso, elas vão para uma linha muito mais presente de construir os seus agentes. E aqui a gente pode estar falando, né, de soluções como Copilot Studio, que é o antigo Virtual Agents, que tem uma camada hoje mais inteligente para instanciar estes modelos. Nós podemos estar falando do Microsoft Foundry, nós podemos estar falando do Bedrock, podemos estar falando de várias outras ferramentas que utilizam modelos instanciados, que são os LLMs, mas nós criamos uma base de conhecimento própria para que ele leia sobre isso e interprete sobre isso. Então aqui nós estamos falando de potencializar através de prompts tudo isso. Isso é um modelo discriminativo. Esse é o modelo generativo. Generativo, tá. Então nós estamos usando isso. Para o modelo discriminativo, nós estamos indo para uma linha que ele está muito mais ligada a modelos estatísticos, que é um dos modelos que se fala muito dentro dos modelos discriminativos é o BERT, né? Um modelo que faz avaliação de sentimento. Né? O que é uma avaliação de sentimento? É bem simples, eu posso fazer uma avaliação neutro, negativo ou positivo. Isso é uma técnica que é muito abordada para fazer uma análise de sentimento em cima de um ticket, em cima de uma mensagem que o usuário mandou, em cima de uma mensagem de WhatsApp. Então, tu começa a classificar. Tu tem o processo um pouco mais científico, estatístico, dentro da aplicabilidade de um modelo. Esse modelo também se desdobra, e vocês vão perceber que eu posso fazer uma análise de sentimento num texto, mas eu também posso ter um desdobramento entre sair de uma ferramenta de BI, que é uma análise de dados, como Power BI, Tableau, ClickView, Looker e etc., para uma linha mais Analytics ou Business Analytics. E aí nós estamos falando de análises preditivas, análises prescritivas, onde nós consumimos dados para fazer
recomendações, predições, análises de comportamento, regressões lineares. E aqui nós vamos ter um movimento, um volume muito grande de modelos, sejam estatísticos avançados e também sejam modelos de aprendizado de máquina, né, como modelos de machine learning, para esta perspectiva. Então, basicamente, existe esse movimento onde uma linha é muito mais num âmbito linguagem natural, conversacional, generativo, e uma linha um pouco mais discriminativa, que ela detém modelos muito mais probabilísticos, determinísticos nessa linha. E dali a gente pode fazer um movimento saindo de analisar um texto, mas ir para uma análise preditiva de quanto que aquela empresa vai faturar, qual produto eu tenho que ofertar para determinados perfis, quem compra isso, né, tem a probabilidade de comprar isso. Então nós temos já um modelo de acurácia, um modelo de características de coeficiente em cima dessas estruturas. Legal, cara, legal. Sabe, tá falando que eu tô lembrando dos meus filhos. Eu tenho uma filha de 8 anos e um filho de 4. E foi muito engraçado que eles usam tecnologia melhor que a gente, né? Eles pegam meu celular, e eles já ligam ali, Google me mostra uma imagem X, coisa que eu nem fazia isso, então a gente interage muito melhor que nós. Então, Alexa, deixa uma Alexa louca lá em casa, né? Diz pra Alexa que ama Alexa, aí a Alexa diz, né, dá uma nota pra Alexa, começa a conversar com a Alexa. E foi muito engraçado que a gente tem casa na praia ali, e o meu sogro e minha sogra tem casa em Torres. Torres não, acho que é Torres. E o meu filho pequeno foi lá passar um final de semana de férias na casa do sogro e da sogra, e tinha um radinho desses antigos, AM FM, com a rádio ali de Torres conectada. E tava tocando, né? Rádio Torres FM, e ele dizendo pro vovô e pra vovó que a Alexa tá falando Rádio Torres FM. Então tu vê, né, como é que são as crianças hoje em dia. Eles não vieram dessa geração e para eles é diferente, né? Então é algo que faz a gente pensar bastante, a gente acha engraçado, mas eles estão muito conectados, já muito ligados. E obviamente, né, eu entendo muito que esse movimento todo educativo, ele é cíclico também, enquanto a tecnologia está vindo com tudo, desbravando e mudando o comportamento, nós, adultos e crianças, estamos também nos dando conta o quanto que a tecnologia demais nos prejudica, né? A saúde mental, a saúde emocional, em todos os sentidos. Tanto que agora, né, os médicos dizem, reduzem telas, né? Então tem horário para as crianças ficarem com tela só até 9 da noite, depois dizem que são causa da cidade não dorme. Então a gente começa também a mudar o comportamento um pouco e se desplugar, né? Para ter mais saúde mental, saúde emocional e conseguir conviver melhor, tendo pensamento crítico, sem ser contaminado por essa enxurrada de informação que a gente tem ao tempo todo, que esse é o grande problema, né? Como é que eu distingo o que faz sentido, o que não é? O efeito bolha, muitas vezes, né? Que as redes sociais fazem isso, né? Só vai me entregar conteúdo que eu estou buscando. Então, ela me bota numa bolha, diferente do meu colega do lado, que está num outro contexto e só recebe informações daquele contexto. Então, aquele contexto se torna verdade para ele, se ele não tem pensamento crítico. Então, esse é um problema que a gente tem que ter inteligência para lidar, porque é a realidade hoje, é o que acaba acontecendo, né? Da influência da tecnologia, das redes sociais no nosso dia a dia. Cara, indo um pouco mais além, a gente está vivendo um movimento forte de tecnologia, a gente está vendo talvez uma dependência maior das pessoas, um emborrecimento muitas vezes também, porque nem todo mundo tá preparado e está conseguindo avançar na velocidade que as coisas estão indo. Na tua opinião, quem que vai dominar isso? Qual que é o player global que vai dominar isso? É o que cria a tecnologia ou o que tem os dados, as informações das pessoas para serem usadas? Como é que tu vê essa corrida tecnológica dos grandes players hoje em dia? Eu até vou trazer a relação que também eu fui viajar com meu filho e eu tinha aquelas câmeras que tinham um card que gravava, né? Mas era uma câmera digital, Hum, né? Só que ela não passava, né? Então ele pediu a câmera, eu passei para ele foi ali, nós estávamos andando de carro, ele tirou foto e ele disse: pai, a câmera tá estragada. Eu disse: pô, recém testei, né? Tinha testado, tava tudo certo, né? Nós ia usar um outro tipo de. Não ia usar o celular, ia usar outro. Daí eu disse: tá, mas o que que tá estragando? Não, eu tô tentando passar aqui e ele não passava, Me né? mostra o problema, não está Não passando. tá passando, né?
expliquei, foi bem legal. E esse teu segundo caso que tu trouxeste, que é o filtro, né, dentro das bolhas, existe um conceito que é do Elie Persieres, que é o The Filter Bubble, né, a bolha do filtro. Significa que sim, nós estamos cada vez imersos em bolhas, cada uma na sua, e enxergando somente todo este conteúdo. Hã, eu percebo que cada grande Big Tech aqui, ela enxergou, e ela tem uma linha de pensamento, né, algumas estão um pouco mais atrasadas e outras não. Eu enxergo o seguinte, né, olhando por essa perspectiva, eu entendo que a Microsoft ela, hã, conseguiu visualizar e estar enraizada dentro das corporações com ferramentas de produtividade e trabalho moderno, então hoje ninguém vai substituir né, a sua estrutura convencional de Word, Excel, PowerPoint, né, isso ele conseguiu internalizar tudo isso, né, ninguém vai para o BR Office, né, brincadeiras à parte. Hã, eles estão fortemente investindo nesta perspectiva de falar sobre Copilot, né, o próprio Satya Nadella, no ano passado, ele trouxe a abordagem de sair de um piloto automático para ir para um copiloto. Uma bela, reflexão, então nós estávamos muito numa linha de piloto automático, seguimos o que a inteligência artificial, está nos, levando para ir para uma linha de copiloto. Eu sou o piloto e a tecnologia, a IA, seja, os agentes sejam meu copiloto, então eles potencializaram isso e eles têm, uma gama de ferramentas altamente integradas. Então hoje nós estamos falando, se nós pensarmos em dados, nós estamos pensando no Fabric, que é uma plataforma unificada que tem várias ferramentas dentro dela, né? A gente está falando de Data Factory, que é o antigo Integration Services, que é depois o Synapse, que é uma ferramenta muito interessante de engenharia, de transformação de dados. Criou-se um conceito muito forte de único repositório, trabalhando dados não estruturados, semi-estruturados e não estruturados, integrados com, né, dentro do teu OneDrive. Então ele conseguiu perceber essa visão. Tem uma camada de ferramenta de visualização que foi basicamente é unânime dentro das organizações, que é o Power BI, né, conseguiu tirar aqueles grandes players que o Gartner falava de Tableau, que foi vendido por Salesforce, e depois o próprio Qlik. Então o Power BI hoje é uma estrutura, então ele conseguiu trazer isso. A questão do Copilot eles colocaram em todas as soluções, então hoje eu tenho uma solução do Power Platform que tem lá um uma solução de construir aplicativos, né, o Power Apps, eu tenho uma solução de construir soluções como, gerais como Power Pages, tudo isso já trabalhando num conceito de Vibe Encoding, né, empoderando o usuário para tal. Tem o próprio solução de Power Automate também que teve uma aceleração muito grande por dentro das organizações, tudo isso integrado, né, o próprio Copilot Studio. Nós temos uma camada de inteligência artificial em cima do AI, do Microsoft Foundry, que traz visão computacional, textos, reconhecimento, tudo que a gente possa imaginar de soluções de uso das diversas características de inteligência artificial, e também a camada de machine learning, né, que é fazer isso. Então eu acho que a Microsoft conseguiu ter um bom momento dentro de um ambiente corporativo muito interessante. Então eu entendo que para um mercado corporativo que já tem isso tudo, né, a probabilidade de manter esse ecossistema faz todo sentido. Pois nós temos, andando paralelamente a isso, né, eu enxergo o Google, né, que eles sempre foram muito fortes em cima de análise de dados com BigQuery, com estruturas de internet, de padrões de raspagem de internet. Eles conseguiram taguear grande parte dessas informações, então o Gemini está muito forte. E se vocês viram ano passado, a Apple faz uma parceria com a Google para migração da Siri para utilizar o modelo de Gemini. O Gemini, quando a gente fala de View 3, Nano Banana 2 já, né? A gente está já falando já as versões novas,
são muito poderosas, então eles conseguiram, com graças a essas raspagens, a esses conteúdos, potencializar as suas soluções. E eles têm, no bom sentido, quase todo mundo tem Gmail, então eles têm essa amplitude, essa interoperabilidade entre esses ambientes. Eu olho uma linha do Llama aqui indo para uma Meta, que de certa forma eles são o Zuckerberg ele tem uma abordagem que ele consegue permear ah, probabilidades futuras que o próprio Gartner aponta, né, que a partir de 2027 nós vamos ter em torno de 42 minutos utilizando óculos de realidade virtual. Nossa, interessante. Então nós podemos estar voltando àquela linha de usar ambientes imersivos, Metaverso. metaverso, e fala, né, de nós começar a potencializar isso novamente. Hoje a gente fala de um Quest 3, né, evoluções, e essa visão do Zuckerberg vem desde 2014, quando comprou aquele projeto do Gear VR da Samsung. Então ele está permeando nisso. Desculpa te interromper, a minha ignorância, eu tinha entendido, inclusive, que esse projeto não tinha dado certo na Meta, mas não é verdade, então, é uma questão de momento. Na verdade, eu vou voltar a 2014, né? Todo mundo achou estranho quando o Zuckerberg comprou o projeto Gear VR da Samsung. Todo mundo estranhou, né, essa aquisição. Mas em 2018 saiu aquela versão do Go, que era já um óculos, né, que não precisava mais tu ter um smartphone acoplado. Eles evoluíam, já eles começaram a evoluir muito mais fortemente para o Quest 1, para o Quest 2. E trouxe a abordagem e pegou aquela onda da linha do metaverso. Claro que, se nós formos analisar óculos com processamento talvez não tão acelerado, nós não tínhamos uma capacidade de construção de modelos em 3D para colocar ali, era muito manualizado. Hoje com a IA já facilita bastante, né? Hoje a gente fala de um Llama 3 trabalhando com arquivos CAD, então nós tínhamos uma dificuldade muito grande nisso. O Zuckerberg faz uma parceria em 2022 com a Ray-Ban, hoje, né? Grande sucesso de mercado em cima do óculos da Meta. Hey Meta, faça isso, tire uma foto, postagem. Ano passado faz uma parceria com a Oakley, então eles estão trabalhando já numa linha de portabilidade, ou wearables, trabalhar com óculos de realidade aumentada. Estão trabalhando com as duas frentes. A Google também trouxe para o mercado, junto com o View 3, um modelo novo do óculos deles, com um sistema operacional muito forte, que é o Android XR, né? Então, que também já ficava fazendo reconhecimento em tempo real de tudo que está acontecendo. Então, eu enxergo que esses dispositivos usáveis, né, um óculos, uma solução entre Google, Meta, faça todo sentido. E a Microsoft perdeu isso muito porque ela trouxe aquela questão do HoloLens muito caro, então ela ficou um pouco atrás. Já eu percebo a Apple como sempre a premissa de ter um dispositivo de hardware e o software muito bem integrados, né? A gente fala do Visio, né, que é um excelente dispositivo, muito importante, e de toda a sua cadeia dentro do seu ecossistema mobile e de dispositivos altamente conectáveis. Então eu enxergo nisso que tudo isso estão gerando dados, que vai ser aquilo que o Felipe trouxe, né? Independentemente desses grandes players, tudo isso que está acontecendo, seja o nosso dispositivo óculos, seja o nosso dispositivo smartphone, seja nós fazendo consulta na OpenAI, seja, né, através do Copilot, seja nós usando um modelo de Gemini, tudo isso as pessoas estão trabalhando. E, paralelamente a isso, eu enxergo também, né, a própria Amazon, né, trabalhando muito fortemente ferramentas e soluções a nível corporativo, né? Ou seja, ele potencializa entrega de forma muito rápida em cima de insights, em cima de criação dos próprios modelos, basicamente com impacto dentro da organização. O que aconteceu com tudo isso? Cada um com as suas frentes, todo mundo se disse assim, vamos se compartilhar.
Então hoje vocês vão perceber que dentro de um marketplace da Microsoft eu consigo usar um modelo Llama, consigo usar um modelo do Gemini, consigo usar um modelo, né, da AWS. Eles começaram a criar uma interoperabilidade em todas essas Vamos estruturas. evitar brigar, disputar mercado e E vamos se vamos unir se porque unir, cada um tem a sua fortaleza, tem a sua né? fortaleza. Então, eu percebo que esse movimento ele é extremamente relevante para o novo momento, né? E o que vai acontecer que nós vamos perceber? Diversas outras soluções vão acontecendo usando IA, que elas vão ser compradas, né? Vamos trazer ali, quem de vocês já ouviu o Llama, né? Talvez vocês não usaram, mas então talvez a gente reflita, será que a Meta está tão atrasada em cima de um modelo de LLM? Que o Zuckerberg comprou no início do ano? O Notebook, que é aquela rede social de agentes. Adquiriu isso. Aqui ele conseguiu ter um conhecimento muito amplo de todas os agentes de mercado que tem, né? Se nós pensar a ideia do Elon Musk com o Grok, ele lançou um modelo especialista, que é o que nós falamos na primeira parte do nosso podcast, que é o Grok Baby. Então, ele é um modelo que ele sai de um modelo de LLM e nós, tecnicamente, falamos de um modelo especialista, de um SLM ou de um modelo menor, né, de um Small Language Model. Então, tudo isso está acontecendo no mercado de forma muito rápida e cada movimento é possível perceber que o grande desafio é a coleta de dados. Então, eu vejo que todos esses modelos vão coletar o maior volume de dados para a tomada, né, de entender comportamentos de toda a nossa sociedade. Para mim, o diferencial é que a Microsoft conseguiu enraizar-se dentro do âmbito corporativo de uma forma muito inteligente. Eu vejo que a Meta conseguiu enraizar-se dentro desses dispositivos wearables. E a Anthropic está correndo por fora, Anthropic e OpenAI eu enxergo que elas andam, né, por fora. porque estão vindo com muita força no que está entregando de resultado, né? Isso. Mas elas são aquelas, elas são os novos Os entrantes, os entrantes. entrantes, né? Então, eles entram por dentro e, quem sabe, daqui a pouco são incorporados dentro de um ecossistema maior, dentro de alguma desses grandes players, né? Então, eu vejo que eles andam juntos, mas as Big Techs centrais, elas se mantêm num nível inteligente, num nível de interoperabilidade. Todo mundo já se enxergou que tem que estar se conectando com os outros, poder usar os artefatos dos outros. E eu vejo assim, quando a Apple abre mão da ideia do modelo conversacional da Siri e diz que vai incorporar um modelo de Gemini dentro, demonstra ainda mais Ela vai focar no hardware e não no software, né? E isso. vai usar o que tem E pronto. a gente começa a enxergar essas uniões. A própria Oracle, né? Que incorporou também o Gemini. Gemini, isso. Então, a gente consegue perceber esse movimento dessas Big Techs começando a se enxergar e conectando o próprio. Vamos pensar o caso assim, o Copilot do 365 ou de todos os outros Copilots que a gente pode falar, a gente usa o modelo da OpenAI por dentro do serviço da Microsoft. Então, tudo isso é para impactar, aumentar a produtividade, gerar resultado, né, e etc. Legal. Cara, vamos falar de humanos versus máquina. Teu estudo aí, polêmico, onde tu traz que essa fronteira, ela está se fundindo. Conta para nós, na prática, aonde que isso se aplica no dia a dia? Das empresas, das pessoas, fora das empresas? Eu percebo assim, que o grande cuidado que nós temos que ter, e aqui eu deixo também alguns recados, né? Ah, Essas novas gerações e principalmente esse novo momento que nós estamos vivendo, as pessoas estão, de certa forma, sendo robotizadas, porque elas estão executando atividades, estão executando prompts, que ao mesmo tempo que eles estão executando, as máquinas começam a perceber que aquilo é uma ação
repetitiva, então daqui a pouco eu não preciso mais daquele humano fazendo aquela mesma opção. E nem gerar o prompt mais, aquele prompt vai virar um botão para fazer um modelo de contexto, para fazer uma engenharia de prompt, e depois daquilo ali vai ser uma função de um agente que ele vai executar sozinho. Então, o humano, ele está entrando dentro dessa nova era, e ele está se robotizando. Ele está virando robôs. Então, grande parte das pessoas, elas não perceberem isso, e se as novas gerações, e nós não pudermos ajudar as novas gerações indo nas escolas, falando sobre inteligência artificial, trazendo os modelos de alucinação da inteligência artificial, gerando e instigando o senso crítico desses alunos, dessas pessoas, nós vamos enxergar no futuro pessoas, cada um no seu local, conversando com agentes ou modelos conversacionais, e ele vai estar vivendo aquele mundo e ele vai ser quase como se fosse um robô. E não há de se surpreender que, não sei quantos de vocês viram a série Upload, que nós seremos robôs. Ah, mas como assim? Talvez a gente vai fazer um upload para uma nuvem e lá vai ter o nosso rosto, as nossas formas de falar, tudo que a gente faz, e as pessoas vão interagir com nós mesmo não sendo nós mais. Então nós vamos ser robotizados. Isso faz com que as pessoas dentro do âmbito corporativo tenham que ser mais relevantes, gerar valor, gerar impacto dentro das organizações, ter senso crítico, porque senão não se assujeitar quanto à tecnologia. Então, é um processo de disruptura. Nós vamos ter que forçar tudo isso a acontecer. Mas, ao mesmo tempo que se isso que nós temos que forçar e que algumas pessoas irão ficar no caminho e serão robotizadas, talvez, entre aspas, os robôs, nós vamos ver robôs humanoides, como Optimus, né, que são robôs que vão estar conversando com nós, como alguns de vocês devem se lembrar dos Jetsons, é a mesma analogia da Rose, e eles vão começar a ser mais humanos. A partir do modelo 5.2 da OpenAI, ele já, e foi, né, viralizado dentro das redes, mostrou que teve uma hora que nas interações o robô, o modelo disse, eu não consigo mais responder, né, eu não consigo mais ter essa resposta. Ele chegou ao seu limite, né? E se nós olharmos pela perspectiva daquela pesquisa de 73% de um modelo do 4.5 enganar humanos, hoje talvez a gente já passe dos 80, dos 90, quem sabe. Então eles estão começando a ficar cada vez mais humanizados. Eles sabem como a gente quer falar ou como as pessoas querem interagir, eles sabem quais são as palavras de carinho, as motivacionais e etc. Então esses robôs vão saber fazer o que a gente faz hoje. Cara, e a fronteira ética disso, tu que é especialista no assunto, tá no meio acadêmico, tá sendo discutido? Até que ponto irão os limites ou as políticas públicas em relação a governança para a sociedade dessa avalanche tecnológica que vai escravizar as pessoas, né? É o que tu tá dizendo aqui. No final do dia, é o que vai acontecer se continuar desse jeito. Sim. Hoje, se nós vamos pegar lá a Harari, quando ele traz, esse estudioso, pesquisador, né, que traz que até 2050, né, existe uma probabilidade de 50% da população estar classificada como uma população inútil, ou seja, ela não é passível de sofrer exploração. Isso para nós vai gerar um aspecto de uma crise, porque essas pessoas vão estar lá, talvez, vamos pensar lá, com o seu óculos, dentro de um mundo de realidade virtual, vivendo um mundo à parte, conversando, quem sabe, só com robôs, e não vai estar vivendo, né, e não vai estar conseguindo gerar resultado para dentro das empresas. Metade da População população mundial não sendo vai estar sendo, não vai não, estar não tendo é passível, utilidade. isso, não é passível de exploração. Harari fala sobre isso no seu Nexus. E o que que os governantes estão fazendo em relação a isso, né? Daí nós vamos Aí é entrar do outro lado, né? daí nós vamos entrar em vários paradigmas, né? Existe um livro que, se vocês entrarem na internet, vocês vão poder baixar, é o Snow Crash, que fala muito sobre a
o movimento e o crescimento dessas big techs, uma ah, desacreditação dos governos, né? E aí nós vamos ter vamos dizer assim, um desparelhamento da sociedade, né? Daqui a pouco isso pode estar acontecendo e sugiro vocês, né? Eu já estou dando 2 dicas: a série Upload e o livro Snow Crash, que vocês podem A baixar gente em vai ter que vários. fazer outro podcast para discutir esse assunto, porque esse é um tema muito legal. Sim. E Mas ao mesmo tempo, agora respondendo, Felipe, a tua pergunta, nós estamos, no meu entendimento, um pouco atrasados com a relação de legislação, de controle de uso. Ah, Se vocês perceberem, nós estamos falando, se não me falha a memória, nós estamos aqui, podcast de abril, nós estamos falando que foi ah, em fevereiro ou março que houve a discussão, né, tanto na Suécia, quanto na Espanha, quanto em Portugal, da obrigação de das redes sociais não poderem ser utilizadas por, né, pessoas que não tenham ainda 16 anos. Então, existe muitos movimentos, mas eu entendo assim, ó, esses movimentos eles ainda são lentos, mas dentro das organizações ele já é um pouco mais presente. Então hoje o aspecto segurança, governança, auditoria, ele está muito mais presente dentro das organizações. As organizações, porque elas têm poder financeiro para resolver isso. Então hoje, práticas de proteção de perda de dados, né, o que a gente fala de DLPs, hoje vocês conseguem aplicar ah, rotulagem de sensibilidade de documentos, controlar vazamento de informações, sejam estratégicas, sejam sensíveis, confidencialidade, fazer com que os modelos não utilizem alguns documentos aos quais não podem ter acesso. Então eu percebo assim, o âmbito corporativo ele vai ser mais rápido para ter o controle, porque ele tem o poder financeiro. A outra linha, ela é um pouco mais, ela é um pouco mais lenta para todo esse aspecto político, social, governamental, para que a gente tenha talvez algum resultado. Nós vamos perceber que os próximos 2 anos, esta vai ser uma pauta mais presente dentro das discussões, né? Discussões de uso de IA, de uso de IA responsável, de como hoje se entrega uma IA responsável utilizando 6 princípios da IA: transparência, justiça, né? Responsabilidade, segurança, e etc. Então nós vamos começar a perceber que isso vai começar a se moldar, mas o mercado empresarial, as organizações, elas vão entregar mais rápido essa ah, essa gestão de controle em cima de compliance, Lei Geral de Proteção de Dados, e vazamentos de informações corporativas, do que o uso massivo por parte da população. perfeito, perfeito. Cara, vamos falar aqui vamos falar de legado, né? Não sei se você já pensou nisso, qual que é o legado que tu quer deixar para a sociedade? Isso é uma coisa que eu sempre pergunto com as pessoas que eu converso aqui. Mas também eu queria entender de ti, a gente falou lá nas escolas, nos estudantes, agora na tecnologia. O estudante hoje, qual que é o caminho que ele tem que seguir para ele ser relevante em relação a essas novas tecnologias de inteligência artificial? Quais os caminhos que ele tem que seguir para se tornar um Pedro, por exemplo, né? Inspirado por ti, pelo que tu faz, pela forma que tu busca a tecnologia, que tu aplica a tecnologia. Qual que é o recado para esses estudantes aí de ensino médio que estão agora já pensando no futuro e muitos ainda não têm clareza para onde vão? Eu vou responder na sequência, né? O legado, eu gostaria de ser, né? Quando eu for para o Oriente Eterno, né? Eu digo e eu brinco, com 25 anos eu fiz 50 itens, objetivos que eu gostaria de atingir, né? Hoje eu tenho, né, entre 12 a 13 ainda em aberto. E o meu objetivo é, né, eu fazer um planejamento e ir executando este planejamento. E eu sempre primo por manter a minha essência,
né, eu posso dizer o seguinte: todas as pessoas que me conhecem, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ficar comigo 2 minutos, eles conseguem perceber a minha essência, né, essa essência de se colocar à disposição, de ser uma pessoa passível de nós podermos conversar, de ouvir, refletir, entender, né, de forma muito, hã, assim, suave, né, as perspectivas, as ideias de cada um, fazer com que, as pessoas não seja pela minha fala, mas seja pelo meu exemplo como pessoa, que isso, né, reverbere, né, e eu sempre também trago isso para o meu filho e para toda hã, as pessoas, as gerações, e que a gente possa realmente ser lembrado por algo que nós impactamos a vida das pessoas. Hã, então eu quero ser lembrado, né, por seu né, pela minha essência, né, cada um pode, julgar a minha essência da forma que quiser e eu vou aceitar. Quanto a a identificar, né, como nós podemos fazer com que essas novas gerações possam, hã, olhar o futuro, hã, olhar pessoas, né, e ser inspirada por pessoas que eles gostariam de ser. Então é o seguinte, bom, as pessoas vão olhar uma pessoa, vão dizer: "Bom, esta é uma pessoa que eu gostaria de ser. O que que essa pessoa fez para isso?", né. Então, hã, porque eu enxergo que vamos lá, o Pedro ele gosta de estudar, ele gosta de compartilhar, mas não é todo mundo que vai gostar de estudar e vai gostar de compartilhar, e tá tudo certo, tá tudo ótimo. Meu pai dizia muito, cada amigo teu tem uma característica, e no momento que tu precisar daquela característica, tu vai saber que aquele teu amigo é o melhor para te ajudar naquela finalidade, naquela característica. Então, para as pessoas que gostam de estudar, que gostam de compartilhar, que enxerguem em mim, hã, uma inspiração, eu vou ajudar a fazer esta essência, é dizer: "Vamos estudar, vamos se focar, vamos fazer planejamento e etcétera". Hã, para as pessoas que são inspiradas por outras, vejam o que aquelas pessoas fizeram, inspire-se nelas e sigam elas. Quanto à questão do estudo, a única coisa que para mim sempre vai fazer sentido é o estudo constante. Nós vamos ter que estudar, sim, a nossa área afim, nós vamos ter que estudar e entender sobre economia, nós vamos ter que entender sobre a Geopolítica, geopolítica, nós vamos ter que entender sobre a nossa história, né? Nós temos que entender sobre os aspectos jurídicos, nós temos que entender sobre a administração. Dentro da administração, nós temos que conhecer finanças, pessoas, planejamento, tecnologia. Então, significa que nós vamos ter que estar constantemente nos aperfeiçoando. Não somente na nossa linha fim, que é a nossa profissão, que nós temos o anseio de atingir, mas nós vamos ter que olhar todas essas outras características. O que eu enxergo é que seria muito interessante, o Felipe trouxe, ah, na metade do nosso podcast, é nó é nós diminuirmos o consumo, né, de telas, de redes sociais, de coisas que não façam sentido e que quando nós percebermos que nós entramos naquela bolha, que o Eli Percier falou do The Filter Bubble, e se vocês olharem, hã, tem uma série que fala muito sobre isso. O Pinterest, ele traz, o presidente do Pinterest faz, que eles construíram algo que é muito focado para as pessoas não quererem sair. Quando vocês enxergarem isso, vocês precisam tomar uma decisão de, né, ir, né, de certa forma, né, saindo desse local, porque daí daqui a pouco vocês vão virar, no bom sentido, vão ser assujeitados pela tecnologia. Hã, significa o que que eu quero dizer com isso? Eh, percebam onde vocês
querem estar no futuro, planejem, inspire-se por pessoas, estudem sempre. O estudar do estudioso aqui, Pedro, é um pouquinho diferente do que eu quero dizer. É vocês estarem adequados e atualizados a, a tudo que está acontecendo, entender que a tecnologia vai fazer parte de tudo isso. As empresas, para os nossos futuros empreendedores aqui, elas serão uma empresa de tecnologia que faz alguma coisa e ela será um banco automaticamente que é de tecnologia que faz alguma coisa. Então, essas duas características, elas são hoje, né, abril de 2026, dicas que as empresas estão buscando se tornar empresas de tecnologia e bancos, porque essa gestão de todo os dados, a gestão da movimentação do que vocês podem fazer com tudo isso, vai fazer parte da estratégia corporativa de vocês. E vocês, que nem a Startse comentou, vocês têm que ser relevantes dentro da sociedade, deixando marcas positivas e sendo relevante dentro das empresas, gerando impacto de negócio e gerando valor dentro das organizações, E de forma humanizada. de forma humanizada. Principalmente. Cara, a gente tá entrando na etapa final aqui do nosso The Game. Vamos fazer um bate-bola rápido, sem pensar muito. Eu trouxe aqui 7 perguntas para te fazer. Vamos ver aí como é que é o teu pensamento rápido sobre isso. Vamos lá. IA, mais oportunidade ou ameaça? Oportunidade. A tecnologia, ela impacta mais as pessoas ou ela é impactada pelas pessoas? Ela deveria ser impactada pelas pessoas, mas hoje ela impacta mais as pessoas. Quem vai ganhar mais dinheiro? Quem cria tecnologia de IA ou quem sabe usar? Quem sabe usar. Daqui a 5 anos, qual habilidade vai morrer? Conteudista. Foi boa essa, hein? Eu achei que tu ia falar outra coisa. O conteudista, aquele repassador do conteúdo, Aham. esse o conteúdo, todas as leituras que eu faço, eles dizem que o conteudista, aquele de conteúdo, ele tende a sofrer mais impacto. Perfeito, perfeito. Eu tenho visto isso os próprios core writers, né? Já tá mudando o comportamento porque os agentes estão virando core writer. Isso. Cada vez mais, é um pouco disso, né? É um pouco disso. Que isso está trazendo. Qual que é a habilidade que vai explodir e ganhar dinheiro? Eu diria hoje, 2026, né, análise crítica de dados, né, ciência de dados, né, que é diferente da IA generativa, é pessoas que sejam orientadas por dados. E hoje a grande maioria das empresas falam que são data-driven, mas na verdade isso é uma falácia, né? São Ninguém quer ficar para Excel trás. dependência. Exatamente. IA vai tirar emprego ou vai gerar emprego? Vai gerar emprego. Vai gerar emprego. Vai gerar. Mais que tirar. Quando nós entrarmos dentro do metaverso, vai gerar mais emprego do que tirar. Agora eu vou responder porque essa pergunta é interessante. Eu fui um dia fazer uma palestra para os estudantes, né? Acho que era do ensino, acho que era do fundamental, se não me falha a memória. Eu gosto de ter essa oportunidade de falar com estudantes em escolas públicas, municipais, né, particulares. E eu levei o óculos de realidade virtual e alguns brincaram, né, usaram, tal. E um disse o seguinte para mim: professor, então eu posso entender que eu vou trabalhar ali dentro, vou gerar meu negócio ali dentro, vou ganhar dinheiro ali dentro, utilizando o que tem de tecnologia, mas essa profissão não existe. Eu disse, não existe. Mas vai existir? Sim, vai existir. Então, o volume de profissões que vai ser geradas, as pessoas que querem estar no mercado vão ter seu espaço. Não talvez no mundo físico, mas vão ter no mundo virtual. Isso inclusive está no livro A Nevasca, Snow Crash. A pessoa que perdeu o emprego de garçom, ele ganha mais dinheiro no mundo virtual do que no mundo físico. O mundo virtual, ele potencializa, né? Tudo.
potencializa tudo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal que surgiu nos últimos anos, né? A nossa voz aqui, essa conversa que está aqui, né, numa sala fechada de podcast, cara, a gente vai dar voz pro mundo, né? Então, assim, quantas pessoas no mundo vão poder consumir esse conteúdo? Então, essa diferença faz toda a diferença. E nós teremos menos, a a nossa taxa de natalidade, ela diminui. Uhum. Então eu levo em consideração muito isso, né, nós vamos ter que reequilibrar, né, a nossa pirâmide. Pedro, para fechar, se você pudesse dar um conselho hoje para quem está nos assistindo, seja um empresário, seja um estudante, seja qualquer pessoa, você como especialista em tecnologia, inteligência artificial, qual que é o recado que você daria? O que que essa pessoa tem que fazer para estar preparada para essa avalanche tecnológica que está vindo, se tornar, continuar sendo relevante ou se tornar relevante, sem perder o lado humano que a gente conversou aqui bastante, né? Sem entrar nas bolhas e se contaminar pelas bolhas, ter pensamento crítico. Qual que é o recado que você deixa? Acredite nos seus objetivos e não nos teus sonhos. Teus objetivos, coloca no papel, independentemente da faixa etária que tu tens, pega um papel, escreve os objetivos que tu tens, planeja, define ações, siga estas ações e todo dia agradeça por estar vivo, buscando atingir estes objetivos. Tu tem que fazer um acordo dizendo o seguinte: eu só vou para o Oriente Eterno depois que eu atender atingir todos os meus objetivos. Então, coloque uma meta de vida, porque se não tiver essa meta de vida, talvez nós vamos deixar só o tempo passar e provavelmente teremos dificuldades. A tecnologia, as pessoas, o mundo vai mudar cada vez mais rápido. Nós vamos ter que ser resilientes, persistentes, críticos, mas se nós não tivermos um objetivo lá na frente traçado, de nada vai adiantar tudo isso. Cara, deixa eu pegar esse teu ponto aí que para mim é o mais importante de todos. O que que nos move a levantar de manhã da cama, né? Se a gente não tem um objetivo, seja lá qual for, a gente fica à mercê de qualquer coisa. Qualquer coisa serve ou não serve, não faz diferença, né? Agora, a pessoa que tem um objetivo, que tem uma meta, ou que acredita, ou que tem uma crença, não importa aqui o credo, né? Não estamos falando disso, pouco importa, né? Desde que se tenha algo, algo para se agarrar. Eu acho que isso faz toda a diferença para a longevidade e para que as pessoas possam viver nesse nosso mundo maluco, que evolui pra caramba, que muda pra caramba, e uma coisa é certa, vai mudar, né? Tudo vai mudar. Como você falou, em 2050, metade da população do mundo vai ser uma população que vai ter irrelevância, inútil. Poxa, como é que eu vou lidar com isso? Nossos filhos vão estar lá. Talvez nós não estejamos mais, né? Mas como é que a gente prepara eles para isso, né? Então, cara, quero te agradecer. Essa nossa conversa foi mais que uma conversa, foi um choque de realidade, né? Então, para quem está nos assistindo, espero que esse conteúdo tenha ele impactado de verdade. Compartilhe esse conteúdo para aquelas pessoas que você acredita que estão no momento, que precisam também entender esse nosso movimento rápido e de como a tecnologia está impactando cada vez mais. E o Pedro trouxe uma coisa muito bacana aqui hoje, que é os vários conceitos da inteligência artificial aplicada, né? E desmistificamos hoje muitas coisas, e já estou pensando em outros podcasts, fazendo um draw em cada assunto, mas tem muita coisa bacana que faz com que a gente entenda os conceitos e saiba exatamente o que eu tenho que me preparar para amanhã, né? Então, compartilhe esse conteúdo e curta lá o The Game Podcast nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify, estamos no Spotify agora também, no nosso canal do Instagram, do LinkedIn, e nos vemos no próximo episódio. Obrigado. Até logo. The Game.